E aí, hoje a gente vai tentar responder uma pergunta que parece simples, mas que, nossa, é bem complexa. O que é filosofia? Só que em vez de dar uma resposta pronta, de livro, a gente vai fazer uma viagem. Uma viagem que começa, olha só, no escuro, acorrentada, e que termina na luz. Essa é a jornada da alegoria da caverna de Platão, que é basicamente a chave para a gente entender o que é, de fato, pensar como um filósofo. Então, bora lá? É com essa frase que Platão começa a nos puxar para dentro de um cenário bem estranho, mas muito poderoso. Ele pede para a gente imaginar uma realidade que, assim, de cara, parece não ter nada a ver com a nossa. Mas olha, como a gente vai ver, essa caverna ela é bem mais familiar do que a gente pensa. Vamos entender primeiro como é que as coisas funcionam lá dentro. Bom, a primeira parada da nossa jornada é aqui, ó, no fundo da caverna. Pensa nesse lugar como o mundo do senso comum. Sabe, o mundo daquelas verdades que a gente simplesmente aceita sem nunca parar para questionar. É um lugar onde as sombras parecem ser a coisa mais real que existe. A vida lá dentro, então, é definida por algumas regras bem específicas. Imagina só, os prisioneiros estão lá, acorrentados desde que eram crianças, e só conseguem olhar para frente, para uma parede. Atrás deles tem uma fogueira. E entre a fogueira e os prisioneiros tem gente passando com todo tipo de objeto. O que eles veem? Só as sombras desses objetos na parede. E os sons, os ecos que eles ouvem, para eles, são as próprias sombras falando. Essa projeção para eles não é uma ilusão, é a realidade, a única que eles conhecem. E o mais doido é que eles até fazem competições para ver quem adivinha qual sombra vai aparecer. E é aqui que vem a virada de chave, o ponto central de tudo que Platão está dizendo. Ele fala, eles se parecem conosco. Essa caverna, gente, não é só uma historinha. É uma metáfora para a nossa vida quando a gente vive sem questionar nada, sabe? Aceitando as sombras das opiniões dos outros, as convenções, como se fossem a verdade absoluta. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente sai disso? Como é que se quebram essas correntes? Olha, para começar essa fuga da caverna, não adianta só ter vontade não. É preciso ter as ferramentas certas. E aqui a gente vai pegar emprestado um kit de ferramentas incrível, proposto pelo filósofo e educador brasileiro Dermeval Saviani. Ele basicamente nos mostra o que faz uma simples reflexão virar uma reflexão filosófica de verdade. E são 3 exigências, 3 ferramentas essenciais: radicalidade, rigor e globalidade. Pensa nelas como se fossem, sei lá, as chaves que abrem as correntes, um mapa para encontrar o caminho para fora e a lente especial para conseguir entender o mundo quando se chega lá em cima. Cada uma delas é fundamental. Bora ver o que cada uma significa na prática. A primeira ferramenta, então, é a radicalidade. E calma, radical aqui não tem nada a ver com ser extremista. A palavra vem de raiz. Pensar de forma radical é ir na raiz do problema. É a hora em que o prisioneiro para de se perguntar qual é a próxima sombra e começa a fazer as perguntas que importam. Peraí, o que é uma sombra? Por que ela está aqui? Será que isso que eu estou vendo é real mesmo? É cavar fundo, até a raiz da própria realidade. Depois vem o rigor. Platão diz que a saída da caverna é um caminho difícil, íngreme. Não é um passeio no parque, sabe? Exige método. O pensamento rigoroso é tipo de um alpinista experiente. Ele não sai se jogando. Ele testa cada lugar onde pisa. Não confia em achismo ou naquele famoso dizem por aí. Afinal, dizem por aí são só os ecos que ele ouvia lá no fundo da caverna. E por último, a globalidade, que é basicamente ter uma visão de conjunto. Não adianta o prisioneiro analisar só a corrente no pé dele. Ele precisa entender o sistema inteiro. A corrente, a fogueira, as pessoas passando, a parede, tudo. A filosofia faz isso. Ela dá um zoom out para a gente conseguir conectar os pontos, para entender como uma pecinha se encaixa no quebra-cabeça todo. Ok. Com esse kit de ferramentas em mãos, a jornada para fora da caverna pode começar. Mas o Platão faz questão de avisar, não vai ser fácil. De jeito nenhum. Se libertar daquilo que a gente sempre acreditou, daquelas verdades que são tão confortáveis, é um processo que dói, que deixa a gente meio perdido. E olha que interessante. Platão descreve esse primeiro passo da libertação não como um momento eureka, feliz, mas com dor. Dor física mesmo. Quando o prisioneiro é obrigado a virar e olhar para a luz da fogueira, os olhos dele ardem. A primeira olhada numa realidade mais complexa ofusca, confunde. Ele nem consegue enxergar direito os objetos de verdade. Ou seja, a verdade no comecinho, ela cega. E essa ideia ecoa séculos depois no pensamento de Paulo Freire. Ele diz que estudar, que aprender de verdade, não é moleza. É um processo difícil, às vezes até penoso. Mas é justamente nesse esforço, sabe, nessa superação da dificuldade, que a gente encontra o prazer.
a alegria de finalmente entender as coisas. Mas a dor não é só no olho, não. É psicológica também. Pensa bem, mesmo vendo os objetos reais, a primeira reação do prisioneiro é negar. E é natural. Ele está convencido de que as sombras, aquelas ilusões antigas e confortáveis, são mais reais. É sempre mais fácil se agarrar no que a gente já conhece do que encarar uma verdade nova e desconfortável, né? Então, como é que se supera essa dor, essa resistência toda? Paulo Freire de novo nos dá a receita. Essa jornada para fora da caverna exige umas coisas bem específicas. Exige tempo, paciência, método, rigor e talvez o mais importante de tudo, uma paixão de querer conhecer. Não é uma coisa que acontece do nada. É um compromisso, uma disciplina com o aprendizado. Beleza? Depois da subida sofrida, depois de se acostumar com a luz, o nosso ex-prisioneiro finalmente chega do lado de fora. E o que ele encontra lá não são só coisas novas para ver. Ele encontra uma realidade inteira que funciona com regras totalmente diferentes. E para entender essa nova realidade, ele vai precisar de um novo jeito de pensar. E essa nova realidade ajuda a gente a sacar uma diferença crucial entre filosofia e ciência, como Saviani explica. Pensa assim, a filosofia é o primeiro explorador que sai da caverna. Ela anda por aquele terreno novo, desconhecido e pergunta, o que é isso aqui? Que problema é esse? Ela meio que encontra e delimita o problema. Aí sim, depois disso, a ciência pode vir, pegar aquele problema já delimitado, isolar e analisar nos mínimos detalhes. A filosofia, então, abre a trilha. Só que, para entender de verdade o que está acontecendo, não basta só ver as coisas novas, é preciso reinterpretar tudo. Tem um jeito novo de raciocinar. O ex-prisioneiro agora precisa de uma lógica nova para dar conta de um mundo que é complexo, que está em movimento. Algo que a lógica simplista lá da caverna simplesmente não consegue explicar. Lá dentro da caverna, a lógica era preto no branco, formal. Uma sombra é uma sombra, e ponto. A é A, e não pode ser não A. Uma coisa exclui a outra. Mas é que fora, no mundo real, a lógica é outra, é a dialética. Ela entende que as coisas não são só ou isso ou aquilo. Muitas vezes as coisas são feitas de opostos, que precisam um do outro para existir. Pensa bem, não tem luz sem escuridão, não tem vida sem morte. Em vez de excluir, essa lógica tenta entender como as contradições se juntam e movem o mundo. É a lógica da complexidade, da vida real. Mas a jornada não acaba com essa iluminação toda, não. Para Platão, talvez a parte mais importante e mais trágica da história seja a volta para a caverna. O que acontece quando alguém que viu a luz tenta compartilhar isso com quem ficou no escuro? Vamos tentar imaginar essa cena. O nosso filósofo, o cara que viu o sol, volta para a escuridão da caverna. Os olhos dele, que se acostumaram com a luz, agora não enxergam nada direito nas sombras. Ele fica todo desajeitado, não consegue mais participar daquele joguinho de adivinhar as sombras. E para os outros prisioneiros, o que parece? Que ele não voltou mais sábio, ele voltou com a vista estragada. E a conclusão que eles tiram disso é terrível. Eles olham para aquele cara e pensam, essa tal de subida para o conhecimento aí é perigosa, não serve para nada. Não vale a pena, é o que eles dizem. Eles não só rejeitam a verdade, como rejeitam a pessoa que tenta mostrar. Platão chega a dizer que, se eles tivessem a chance, matariam quem tentasse libertá-los. E com isso, a gente volta para o começo. A caverna de Platão, como deu para ver, não é só uma historinha de mais de 2000 anos atrás. Ela é um espelho, e ela nos obriga a perguntar, a que correntes a gente está preso hoje? Que ecos a gente anda escutando e tomando como verdade? E talvez o mais importante, que sombras no nosso mundo, na nossa sociedade, a gente está confundindo com a realidade. A filosofia, no fim das contas, não dá a resposta pronta, mas ela nos entrega as ferramentas para a gente conseguir fazer a pergunta certa. E esse é sempre o primeiro passo para começar a jornada para fora da caverna.